Eu quero falar hoje, aproveitando que estamos no mês da família, aproveitando que estamos trabalhando nesse mês com questões voltadas à unidade da família, a bênção sobre a família, os cuidados sobre a família, o mês de maio. Eu quero falar sobre como o inimigo tem lutado para que as famílias não adorem verdadeiramente, para que a adoração a Deus, para que a vida cristã das famílias seja minada. E eu quero usar para isso a figura da discussão entre Moisés e Arão com Faraó no Egito, durante o tempo da libertação. Antes de um país declarar a guerra a outro país, há um período de intensa negociação. Propostas, contrapropostas, propostas outras sendo apresentadas, ponderadas, estudadas e assim por diante, analisadas, e até que por fim, quando se esgota a negociação, começa a guerra. Era o presidente Nixon, americano, que dizia: quando o diplomata falha, entra o general. E mais ou menos essa lógica acontece no mundo espiritual também. Existem vezes, existem situações em que Satanás vai apresentando propostas de sutileza, propostas sagazes, vai apresentando a família, apresentando a estrutura familiar aos casais, e de repente, quando menos esperamos, a família está enfraquecida, os valores cristãos estão enfraquecidos. E é essa lógica que Faraó usa para com Moisés. Faraó sabia que o povo estava escravo há 430 anos. Faraó sabia que Deus já estava começando a manifestar as 10 pragas. Já havia um poder espiritual no Egito, naquele momento, muito mais do que apenas um poder político. Mas Faraó vai apresentando propostas para que Moisés cedesse, para que o povo cedesse, para que todo o projeto de Deus, o decreto de Deus, não se cumprisse totalmente com a libertação do povo de Israel. E as propostas vão aparecendo. Essas propostas eu quero trazer por analogia, como sendo Faraó, o Satanás. Faraó, aquele que está tentando fazer com que as famílias de Deus, as famílias do povo de Deus continuem no Velho Egito. Velho Egito, a velha vida, a vida sem Deus, a vida de escravidão espiritual. E a liberdade como sendo o caminho que nós seguimos por aqui na terra para um dia chegarmos na Canaã celestial, a nossa terra prometida. Pois bem, as propostas vão aparecendo e Faraó vai trazendo-as a Moisés e Arão, dizendo: olha, aceitem a proposta, vamos negociar alguns valores aqui, vamos negociar algumas situações. A primeira proposta que Faraó apresenta para o povo que está saindo da escravidão é essa: olha, sirvam a Deus, mas não saiam do Egito. Veja comigo capítulo 8 de Êxodo, versículos 25 e 26. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Em outras palavras, na terra do Egito. E respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, eles não nos apedrejarão. Em outras palavras, Faraó está dizendo: façam o seguinte, vocês estão dizendo que vão sair do Egito para adorarem a Deus, para irem para uma terra de adoração. Porém, eu lhes faço uma proposta dizendo: sirvam a Deus, ao vosso Deus, aqui mesmo, aqui no Egito. Seria mais ou menos aquela ideia de
um cristianismo sem conversão, o servir a Deus, mas sem nenhuma prioridade, o servir a Deus, o tentar servir a Deus em conjunto com o ambiente mundano, com o que o mundo tem apresentado. A estratégia de Satanás continua sendo a mesma pelos séculos, dizendo: tenham uma religião, mas não tenham uma conversão. É mais ou menos essa tentativa de convencimento de Satanás sobre as famílias, sobre os casais, sobre os nossos filhos. A ideia de dizer: vocês podem ser religiosos, mas sejam dentro do Egito, não deixem o Egito sair de dentro de vocês. Sirva a Deus sem sair do meu espaço. Continuem por aqui, continuem na escravidão. Você pode adorar a Deus sem sair do Egito. Essa é uma proposta que o inimigo tem feito, e eu vou te mostrar algumas coisas que ele tem oferecido às nossas famílias, que ele tem oferecido aos nossos jovens, que ele tem oferecido aos nossos universitários, algumas propostas que ele tem oferecido a esta geração. Há mais ou menos 20 anos, 30 anos atrás, começou um tempo que nós chamamos de modernidade líquida, e quem mais descreve esse tempo é um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, já falecido, polonês, e ele descreve que nossa sociedade está vivendo um tempo líquido, nada mais está se solidificando. Algumas coisas começam a criar raiz, mas já se vão. Quando você começa a entender alguma coisa, aquilo já passou. Quando você começa a solidificar uma amizade, um relacionamento, por exemplo, aquilo já passou. Então, é a chamada era líquida, ou modernidade líquida. E algumas coisas, alguns padrões da modernidade líquida são contrários ao cristianismo, contrários à nossa fé. Como, por exemplo, existe uma característica desse tempo, que nós chamamos de a coisificação do ser, isto é, o ser humano sendo tratado como coisa. Você vai, por exemplo, numa instituição governamental, você é tratado como um número. Qual é o seu CPF? Ou então você vai num banco, você é tratado como uma conta, um número que gera dividendos para aquela instituição. E assim por diante. Mas escute isso está entrando nas famílias, famílias que deixam de amar pessoas para amar mais as coisas, amar mais os valores materiais. Quando falo sobre isso, lembro-me da história que eu vi a respeito de uma filha de 14 anos de idade, que a mãe tinha uma cristaleira que ganhou da sua mãe. Isto é, da avó da menina. A cristaleira ninguém abria, raramente a própria mãe abria, guardava a chave, abria, limpava com muito cuidado os cristais caros, ilustrava a cristaleira e depois fechava com cuidado. E um dia a filha perguntou: mamãe, vamos um dia usar esses cristais? Vamos um dia fazer uma festinha e usar? Aí a mãe falou: não, filha, isso só para uma data muito especial, uma ocasião muito especial. E aí a menina fez 15 anos de idade. 15 anos de idade, ela disse: mamãe, chegou uma ocasião muito especial. Para mim, muito especial. Para a nossa família, muito especial. Para as minhas colegas e amigas também, uma ocasião muito especial. Vamos hoje abrir a cristaleira. A mãe disse: não, de jeito nenhum. A cristaleira só vamos abrir e usar os cristais numa ocasião muito especial. E ela pensou consigo: então, 15 anos para mim não é uma ocasião, para mim é uma ocasião especial, mas para minha mãe não é. Chegou a formatura da faculdade. A filha disse: mamãe, hoje é uma ocasião muito especial.
vamos abrir a cristaleira. A mãe disse, o que ela disse? Não, tem que ser uma ocasião especial. Aí chega a época do noivado, estão as famílias reunidas lá, colocaram a aliança no dedo. Mamãe, hoje os familiares do meu noivo estarão aqui, vamos abrir a cristaleira. Não, só uma ocasião muito especial. E aí vem o casamento. E aí a filha pensou assim, agora sim, é uma ocasião muito especial. E quando a filha então ia casar, a mãe novamente disse o quê? Não, só numa ocasião muito especial. Aí o tempo passou, veio o netinho, veio tal. E lá um belo dia, a mãe dela morreu. Adivinha o que ela fez? A primeira coisa que ela fez, abriu a cristaleira. Sabe por quê? Aquela ideia assim, isso aqui vale mais do que eu. A vida inteira minha mãe disse que esse objeto aqui tem muito valor, eu quero saber o segredo disso. E cristaleira é cristaleira, e os cristais um dia quebram e se vão, e assim é a vida, assim é o seu carro, assim é a casa onde moramos, assim são os valores que a pós-modernidade está tentando implantar em nós, eles se vão, é a coisificação do ser. Outra característica da pós-modernidade é o relativismo, é aquela ideia de sirva no Egito, tanto faz aqui como lá. É o que a pós-modernidade também tem mostrado, tem apresentado aos cristãos. É aquela ideia assim de que não há valores absolutos, não interessa mais o que a Bíblia diz sobre um determinado assunto. Isso é relativo. Por exemplo, o que é uma verdade para você, pode ser uma meia-verdade para você, ou pode ser nenhuma verdade para você. Aquilo que é uma meia-verdade lá, é uma verdade inteira aqui, não faz nenhum sentido para cá. E no final se diz assim, olha, pode tudo em nome do relativismo. É a ideia de que tudo é verdade ao mesmo tempo. Nossos jovens têm sido bombardeados com o relativismo dentro das universidades, dentro das faculdades, dentro dos colégios. Outra característica da pós-modernidade, outra característica de servir dentro do Egito, é a aceleração do tempo. Todos nós vivemos cada vez mais acelerados. Talvez você se lembre da sua avó. Eu lembro da minha avó. Quando íamos para Santa Catarina para visitá-la, acompanhava todo o ritual. Ela acordava às 4:30 da manhã, ela ia para o quintal rachar lenha, rachava lenha, trazia para o fogão de lenha, acendia o fogão, demorava, abanava, o fogão de lenha acendia, ela colocava lá a água para o café, já colocava algumas outras coisas ali para ir preparando o almoço, e lá pelas 5 e pouquinho o café já estava na mesa, e as pessoas já iam acordando para tomar o café, começava o dia, lá pelas 11 da manhã, com o fogão já bem quente, o almoço era servido, e assim por diante. Isso a vida inteira, fazendo isso durante décadas e décadas. Esse ritual de horas e horas, sem reclamar, com paciência, com resiliência. Algum tempo atrás, um menino ficou furioso porque o computador demorou 2 minutos para abrir. E porque demorou 2 minutos para abrir, ele deu um soco na tela do computador. Esse padrão que o mundo tem ensinado para nós, a comunicação rápida, a aceleração da vida. O menino entra em casa e o pai quer conversar, e ele só responde com monossílabos. Oi, beleza, massa, e vai saindo. É uma linguagem toda abreviada, não só nas mídias, mas abreviada nas palavras. E por vezes nós vamos pensando que ganhamos tempo, mas estamos perdendo relacionamento. Eu fui pastor de uma senhora idosa.
Hoje ela está com 87 anos de idade. Muito querida, muito abençoada, uma mulher de oração, com um exemplo de vida enorme. Ela pode tranquilamente nos ensinar em todas as áreas da vida e da vida cristã. E por vezes eu ia ouvi-la, né? E ela parava assim, cumprimentava e começava a falar lentamente, contar as histórias, os fatos, as narrativas. E eu ia ouvindo, né? E sabe como? A gente ouve e vai dizendo, olha, que legal, que bênção isso que a senhora está falando. Mas lá por dentro, a gente está dizendo, vai logo, conta logo, chega onde a senhora quer chegar com o assunto. Mas aí um dia ela me ensinou. Ela disse, pastor, eu sei que quando eu falo com você, você está com pressa. Ela me desmontou. Porque naquele dia eu vi o seguinte, o que ela queria? Ela queria proximidade, aconchego, conexão com o pastor, diálogo. Não interessa a quantidade, mas o estar junto. E o que eu estava querendo? O meu tempo. E aí eu pergunto, meu tempo para quê? Se eu não estou desfrutando relacionamentos. É mais ou menos isso que o mundo hoje tem oferecido a nós. Sabe, a linguagem ou a pressa dentro de uma casa, ou o tipo de linguagem apressada, o tipo de ser, tem impedido as conexões, as conversas e até o desfrute de dentro da casa, da sala. Algum tempo atrás eu li num livro de terapia familiar uma coisa que me deixou curioso. Sublinhei, as coisas que eu vou lendo, vou sublinhando, anotando, porque depois eu gosto de compartilhar isso ou primeiramente aprender. Mas é interessante o que a pessoa colocava ali no livro. Ele disse assim, que a sala de estar de uma casa, ou a sala de TV de uma casa, quanto mais desarrumada estiver, quanto mais bagunçada estiver, significa que essa família tem mais comunhão, mais amizade entre si. Quando você olha assim e vê travesseiro para um lado, pipoca para o outro, o controle da TV para lá, o controle do som para lá, um colchão esticado assim, você diz, olha, essa casa tem uma família que se junta aqui. A família se junta para assistir TV, a família se junta aqui. Quando você olha, está tudo no lugar, tudo arrumadinho, tudo quietinho, tudo bonito, tudo lustrado. Pode ser um indicativo de que não há aquela bagunça aconchegante que nós queremos ter nos nossos lares, nas nossas casas, aqueles momentos gostosos que, volto a dizer, o Egito de hoje tem tirado da nossa vida. Outra característica da pós-modernidade, o individualismo. Eu fico olhando por vezes os jovens, como que os jovens, ou nós adultos, ou adolescentes, como é a comunicação, como que se comunicam, mas cada um no seu universo. Eu estava chegando numa ocasião para levar o meu filho numa reunião de jovens e adolescentes que acontecia na garagem de uma casa. E era chamada Sexta Home. Então, a Sexta Home era sexta-feira, naturalmente, depois das 10 da noite, eles ficavam lá para a reunião, para o momento com Deus, para assistir um filme, ou para orar, refletir, indo até de madrugada. Depois de madrugada, os pais buscavam, então, davam carona uns para os outros. Mas estava levando e observei, assim, vários jovens, eu acho que tinham uns 8 ou 9, numa roda, já se preparando, alguns outros iriam chegar, e todos eles estavam assim, quietinhos, e cada um com o seu celular. E aí, de repente, eu via um fazer assim, via outro fazer, outro assim.
depois eu perguntei para a líder, o que eles estão fazendo? Eles estão conversando entre eles. Eles estão conversando entre eles. Que coisa doida. O individualismo, aquela ideia assim de que não precisa mais falar, não precisa mais, cada um está no seu universo, né? E isso tem atingido todos, inclusive os casais. Por exemplo, numa situação, pasmem, o que eu ouvi, o absurdo de individualismo. Era início do meu ministério, eu era bem jovem ainda, quando, numa ocasião de madrugada, naquele tempo não existia o celular ainda, era o telefone fixo, fazia aquele toque estridente, e o telefone ficava na sala perto do quarto. E quando toca o telefone de madrugada, você pensa que alguém da igreja morreu. Você já pensa na pessoa mais velhinha que tem na igreja, e diz, né? Mas não era. Era um irmão, jovem ainda, jovem casal também. E ele disse, pastor, você pode vir aqui em casa porque estamos com um problema. Eu falei, posso, mas qual o problema? Eu já fui pensando no mais grave, um acidente, alguma coisa. Aí ele disse, é melhor o senhor vir aqui, né? Eu falei, vou, então. Aí a gente pega, né, para quem vai ser pastor, vai pegando aí as dicas, né? A gente, primeiro, põe a camisa, a calça, né, dá uma penteada no cabelo, se o cabelo está desarrumado, você passa uma água e tal, e pega a Bíblia e no caminho você vai pensando num texto assim, já para chegar lá, né, e a discussão era muito intensa. Cheguei lá, o ambiente era de luto, era de briga, eram duas metralhadoras assim, disparando de um lado para o outro, a filhinha chorando lá no quarto, uma briga intensa, e eu pensando no pior, o que aconteceu. Aí ele disse uma coisa, ele disse assim, olha, eu tenho a minha conta bancária, eu tenho a minha caderneta de poupança, naquela época era caderneta de poupança, não tinha CDB e tal, né? Mas eu tenho. E a minha esposa trabalha, ela tem a conta dela, ela tem a caderneta de poupança, e aconteceu que eu precisei emprestar dinheiro, ela me emprestou, né? E agora ela quer cobrar o juro da caderneta de poupança. Marido e mulher. Aí você pensa aí, onde está uma só carne, né? Com um mundo, dois universos divididos. A pós-modernidade tem implantado o individualismo. A ideia de que quanto mais individual você for, mais confortável você é. Outro padrão da pós-modernidade, o inclusivismo. Deixa eu te explicar. Isso é muito bom. É muito bom quando tratamos de uma sociedade que precisa ser inclusiva, que precisa receber a todos. Trata-se de gente que precisa ser acolhida pela igreja, pela sociedade. A sociedade se preparar para receber o cadeirante, então as calçadas preparadas, a sociedade inclusiva com as calçadas, com os sinais para o cego ir, etc. Pensando num grande número de pessoas que saem dos seus países, fugindo das guerras, são refugiados, nas cidades já terem casas de acolhimento, já terem escola para aprenderem a falar português, etc. Isso significa sociedade inclusiva. Mas existem muitas coisas que entram com o nome de inclusivismo, que dá-se a impressão que está se fazendo um pacote enorme, com todos os pecados, com toda a sujeira da sociedade, com toda a distância de Deus, com todo o lixo moral, e colocando esse pacote, fechando e jogando no colo e dizendo, você tem que me aceitar assim. Por exemplo, algum tempo atrás, um menino de 11 anos,
filho de pais cristãos, os pais crentes, irmão mais velho crente, sua irmã mais velha crente, 11 anos de idade, ele chegou da sua escola e ele disse: hoje à noite eu preciso fazer uma reunião com toda a família. 11 anos de idade. Pois bem, chegou o momento, então, aí está a mãe, está o padrasto, os irmãos. Aí ele disse: eu preciso fazer um comunicado muito sério para vocês da minha família, em nome do inclusivismo. E aí ele disse: olha, nessa semana eu descobri que eu sou uma menina vivendo num corpo de menino. Mas que isso pode mudar, e tem mudado. E às vezes eu sou um menino vivendo num corpo de menino mesmo, e às vezes eu sou uma menina vivendo no meu corpo, né? E esse é o meu estado. Estou feliz com a minha decisão, estou comunicando vocês, e vocês têm que me aceitar assim. 11 anos de idade. Também o pluralismo, outra característica da pós-modernidade. A ideia de que, na verdade, as coisas não são únicas, mas elas são faccionadas, ou você tem que ir descobrindo determinadas facetas de todas as áreas da vida, para depois dizer: olha, eu monto aqui o meu quebra-cabeça particular. E volto a dizer a respeito de um outro menino de 12 anos de idade, também filho de pais cristãos, de uma outra igreja evangélica, e que chegou aos pais e disse assim: pai, mãe, eu agora não sou mais cristão, eu sou pluralista. E a mãe perguntou: o que é isso? Aí essa criança disse: bom, é que todas as religiões levam até Deus, todas as crenças são legítimas, e a gente pode crer em todas as religiões, independente de um Cristo ser Salvador ou não, independente de outros mediadores, independente da Bíblia ser verdadeira ou não. Eu posso aceitar todas as religiões, eu posso conviver bem com a minha consciência dentro de um quebra-cabeça que eu montar a respeito de uma religião que eu mesmo quiser. Isso existe no campo da política, no campo da sociedade, no campo da filosofia, e também entrando no campo da igreja, entre as nossas famílias. Eu poderia falar de outras características, à medida que for pregando ao longo do tempo, quero ir trabalhando essas questões com a igreja, mas eu chego à conclusão de que o estilo de vida que este Egito tem imposto para nós vai produzir uma geração doente, como efeito dessa solidão, do individualismo, uma geração fria, indiferente, como efeito da ausência de afeto, uma geração pouco relacionável, como efeito desse pragmatismo que vivemos, uma geração sem valores absolutos por causa do relativismo, desse pluralismo. E Paulo já nos alertava a respeito disso, dizendo em 2 Timóteo 3, 1-5, sabe, porém isso, nos últimos dias, guarde essa expressão, nos últimos dias, e esses últimos dias já chegaram, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deles. É o modelo de Faraó, tentando dizer: sirva a Deus, mas desse jeito, com esses conceitos.
Não saia deste ambiente. E eu quero que você, pai, você, mãe, hoje esteja muito consciente disso, de que nós devemos dizer um não muito sonoro para Satanás, dizendo: nossa família, nós não entregaremos a esses conceitos, para a glória de Deus, nós vamos sair do Egito. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. A segunda proposta de Faraó: sirvam a Deus mais perto do Egito. Quando Moisés diz não, nós vamos sair do Egito, Faraó tem uma segunda proposta. Veja comigo o versículo 28, do capítulo 8 ainda. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, mas que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Em outras palavras, já que são teimosos e vão sair do Egito, vai haver conversão, mas que não vão tão longe. Em outras palavras, haver conversão, mas não haver santificação. Adore, mas não tanto. Que Cristo não seja a prioridade. Não saiam do meu campo de visão. E Moisés também diz um sonoro não para Faraó. Ele diz: nós vamos, e vamos longe, e vamos para onde Deus nos levar. Moisés já sabia, Arão já sabia, que seria na terra prometida, longe dali, distante dali. E no decorrer dos séculos, da mesma forma, Satanás tem proposto isso às famílias da igreja. Um cristianismo sem radicalidade, um cristianismo sem avivamento espiritual, um cristianismo que não seja prioridade. Aquela ideia assim de que qualquer coisa mais legal vai ocupar o espaço que é de Deus, o espaço que é do culto, o espaço que é de adoração a Deus. A proposta é: sirvam a Deus, mas não muito longe, ainda no raio de ação de Faraó. Hoje há um cristianismo chamado light, onde as pessoas vão para o culto, mas não se ouve a palavra de Deus pregada. Se ouve o que um pregador quer falar, ou intenciona falar, para aplicar uma injeção de ópio nas pessoas, para que voltem no domingo que vem, para que se animem para a vida. E por vezes a palavra de Deus nem é aberta, nem é exposta, nenhum texto bíblico, apenas alguns respingos de expressões bíblicas, ainda tendenciosas, como que apenas uma palestra motivacional. Há um cristianismo também chamado cristianismo liberal progressista. Talvez você possa estudar um pouquinho melhor ou se informar pela internet sobre isso. Tem entrado na vida das igrejas, do povo de Deus, das famílias, a ideia de que a Bíblia Sagrada não é autoridade absoluta. Nós, os cristãos, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Existe um outro tipo de cristianismo dizendo: a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não contém, na essência ela é. Ou então um outro tipo ainda dizendo, defendendo isso: olha, a Bíblia se torna a palavra de Deus na medida que você abre e tem as suas necessidades. Então ela pode ser, numa medida, a palavra de Deus para você, na outra não, na outra menos, na outra 90%, na outra 70%, conforme o teu dia, conforme a tua necessidade. Fuja desse tipo de conceito. A Bíblia é absolutamente a palavra de Deus. E outras tantas heresias disfarçadas entrando no meio cristão. Resultado disso, as igrejas cedem, as famílias cedem e começam a viver estes ensinos,
e começam a trazer, escute isso, aquilo que entra na sua mente, logo se transforma em prática. Então, quando você recebe aqui, se você não filtrar, você amanhã está transformando isso em prática. Isso é natural do ser humano, é natural do aprendizado, é natural da educação. Mas todas as estruturas cristãs que cederam a esse cristianismo light, ou cederam ao liberalismo progressista, se tornaram sociedades pós-cristãs. E isso é uma tragédia. Como, por exemplo, a cidade mais cristã do mundo até uns 60, 70 anos atrás, era Genebra. Genebra, a cidade de Calvino, que provou um intenso avivamento espiritual através da pregação daquele homem de Deus. Acontece que hoje é a cidade mais materialista do mundo, uma das mais. E pouco se fala de Deus, ou se zomba de Deus. Conversando com um pastor que servia na cidade de Luxemburgo, um país também que já foi cristão no passado, hoje é chamado de pós-cristão. Ele disse, olha, os pastores não podem fazer mais nada aqui. Eles existem, nós existimos aqui, mas a sociedade foi se fechando de uma forma tal, e as igrejas foram aceitando, hoje as igrejas estão sendo fechadas. E ele disse o seguinte, se alguém quer se suicidar, tirar a sua vida, o pastor não pode aconselhar. Sabe por quê? A pessoa vai processar o pastor e dizer, você invadiu o meu direito de escolha. E por tentar salvar uma vida, o pastor é processado. Vai atender um casal em crise, e depois, se alguém descobre, denuncia isso, dizendo, mas não foi um terapeuta que atendeu. Então, isso entra como denúncia, etc. Ele disse, nós não sabemos mais o que fazer. Daqui para frente é não fazer nada, em nome desse tipo de teologia que entrou no nosso meio. É a proposta de Satanás, sirvam a Deus, mas perto do Egito, tenham a cara de igreja, de cristianismo, mas não vão muito longe. Eu me preocupo também com a próxima geração. Uma estatística norte-americana diz que 75% dos filhos de pais cristãos desinteressados, deixam de ser crentes quando vão para a faculdade. E pior, 75% dos filhos de pais cristãos desinteressados vão para a faculdade, deixam de ser crente e se tornam ateus. Não creem mais em Deus. Precisamos voltar ao cristianismo radical, de oração, de lutar em oração pela família, orar, vir para os movimentos de oração, vir para o clamor a Deus, buscar a presença de Deus, entender que as nossas batalhas se resolvem no campo espiritual. Terceira proposta de Faraó à família, sirvam a Deus, mas deixem seus filhos comigo. Veja comigo o capítulo 10, versículos 10 e 11. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Em outras palavras, explicando esses dois versículos, Moisés e Arão dizem não à primeira proposta, dizem não à segunda proposta, e Faraó diz assim, olha, então vamos para uma terceira proposta. Vocês podem ir para onde vocês quiserem, servir o vosso Deus, cultuar o vosso Deus, podem ir do Egito, mas as crianças ficam. Essa geração fica.
Faraó propôs: sirvam a Deus no Egito, mas só vocês, essa geração já perdi, eu vou tentar segurar a próxima geração. A resposta também foi não. Satanás, ao longo da história, tem tentado atingir a próxima geração. Próxima geração dos crentes. Próxima geração que serve a Deus. Eu fico feliz quando vejo as crianças aqui perfiladas, aguardando a oração, a intercessão e saírem com muito ânimo para louvar a Deus. Você não imagina o quanto vale o trabalho de cada obreiro, de cada ajudante do Geração Viva. Vocês não imaginam. Nós estamos com isso salvando a próxima geração. Satanás quer a próxima geração, ele quer as crianças. Prova disso é que o deus dos amonitas, chamado Moloque, tinha na planície que depois Israel chega com o exército e toma aquelas cercanias, aquela terra, mas até então eles tinham uma estátua grande de 5 metros de altura. Essa estátua ajoelhada e nas mãos uma grande bandeja incandescente, um fogo que queimava de dia, de noite. E os pais amonitas, primeiro filho que nascia, jogavam lá, como sendo o sacrifício da família para que a sociedade fosse bem. E faziam isso com alegria, oferecendo seus filhos. Prova desse ódio de Satanás pelas crianças são os cultos ocultistas, oferecendo crianças em sacrifícios. Prova desse ódio são as clínicas abortivas que crescem no mundo inteiro aos milhares. Prova disso é que crianças de 8, 9 anos de idade já estão provando drogas pesadas. Prova desse ódio de Satanás pelas crianças é a violência doméstica que marca as crianças, o abuso infantil. Prova desse ódio de Satanás pelas crianças é que no Rio de Janeiro, subindo os morros, você vai encontrar meninos de 12, 13 anos, 11 anos de idade, carregando armas pesadas, em defesa do tráfico de drogas. Prova desse ódio pelas crianças são os políticos no mundo que, pela omissão, matam as crianças. Prova desse ódio é que, cada vez mais, a mídia tem oferecido seu produto destrutivo para a próxima geração. E o meu desafio é: pai, mãe, ore pelo seu filho, ore pela sua filha. Quantos aqui têm filhinhos pequenos? Levantem a mão. Comece hoje a orar e ore todo dia. Ore pelo futuro do filho, da filha. Ore pelo futuro do neto, da neta. Ore pelo futuro casamento. Ore pelas finanças do futuro do filho. Ore pela proteção espiritual. Ore pela proteção emocional. Se você vê que alguns sinais estão estranhos à vida, clame ao Senhor, jejue, busque a Deus pela próxima geração. Que eu e você digamos como Josué, o general de guerra: nós vamos entrar na terra prometida, e você pode escolher quem você quiser para adorar aqui, tem essa liberdade, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Nós havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas. Essa deve ser a minha e a sua resposta para Faraó. Quarta e última proposta: sirvam a Deus, mas deixem as riquezas comigo. Moisés diz não para a primeira proposta, não para a segunda e não para a terceira. Aí veja o que Faraó propõe. Acompanhem comigo, isso é muito sutil. Isso é para hoje, nos nossos dias. Capítulo 10, versículos 24, indo até o 26. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor.
Fique somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco, já que vocês são teimosos. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios holocaustos para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus, e não sabemos com que haveremos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá, isto é, na terra prometida. Faraó diz: tá bom, vocês podem ir. As crianças podem ir, já que insistiram, perdi mais esta. Mas os rebanhos ficam, as riquezas ficam, o gado fica, o ouro de vocês fica, o dinheiro fica aqui no Egito. E a resposta de Faraó é ousada. O Faraó diz, a resposta de Moisés é ousada. Ele diz assim: não somente nós iremos com as riquezas, mas vocês também vão dar as riquezas para que nós iremos oferecer, vamos e ofereçamos ao nosso Deus. Como que dizendo a Faraó: vocês ainda nos pagam uma indenização pelos 430 anos de escravidão aqui, para que nós adoremos a Deus em liberdade. Rebanhos, gado, ovelhas, cabras, camelos, significavam toda a riqueza daquele povo escravo. E Faraó estava dizendo: nem que os bens sejam poucos, mas eles ficam aqui, as riquezas, delas eu continuo Senhor, do dinheiro eu continuo Senhor. Escute isso, por vezes, é essa proposta que Satanás tem oferecido às famílias. Existem famílias estressadas, esgotadas, brigando, discutindo, por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa de bens. E com isso perdem a espiritualidade, perdem o senso de adoração a Deus, já não tem mais prazer em adorar a Deus, porque até o seu Deus desmontar, não era o Deus verdadeiro, era o Deus das riquezas, o Deus deste mundo que o Senhor Jesus chama de Mamon. Aliás, acompanhe comigo, o dinheiro ou as riquezas sempre tiveram um papel muito parecido com o papel de Deus, um certo tipo de Deus, a concorrer com o Deus verdadeiro pelo coração dos homens. Veja as características, isso em qualquer sociedade. E é por isso que você deve adorar a Deus com as suas riquezas, com os seus bens. É por isso que você tem que ter o padrão de Deus para reger as finanças familiares, conforme o jeito de Deus, conforme a Bíblia Sagrada, conforme as orientações da palavra de Deus, sem a ambição, com economia, sem a ostentação, etc., para que este Deus não seja o seu Deus, ao invés do Deus verdadeiro. E um determinado autor coloca o seguinte: o dinheiro possui muitas características de um Deus. Ele traz a sensação de segurança, promete liberdade, dá poder, tira poder, dá a sensação de onipotência, ata relacionamentos ou desfaz relacionamentos, manipula sentimentos, corrompe valores da sociedade, faz promessas, exige zelo, exige atenção, exige energia, exige noites mal dormidas, exige perspicácia e parece também onipresente. Esse Deus, ao longo da vida de um cristão, é rechaçado pela própria Bíblia Sagrada. 2084 versículos da Bíblia tratam sobre administração, contabilidade, dinheiro, bens e finanças. Dos 107 versículos do Sermão do Monte que estamos estudando nas quartas-feiras, 28 deles tratam de mordomia cristã, como lidar com as finanças à luz da Bíblia. Das 49 parábolas, 16 usam dinheiro ou bens materiais como base de instrução. 8 parábolas de Jesus nos ensinam como usar o dinheiro e os bens materiais. Portanto, querido irmão,
querida irmã, cuidado para que o seu coração não esteja tão envolvido com as ambições materiais deste mundo, que elas ocupem o lugar de Deus. Pensando em família, a segunda maior causa de divórcios no nosso país é por causa da disparidade na administração financeira. O consumismo tem levado famílias ao endividamento. Aproximadamente 83% de todas as famílias brasileiras estão endividadas. E desses 83%, uma maior parte dela, estima-se que 64%, se não me falha a memória, estão endividadas a tal ponto de não conseguirem pagar as suas dívidas. E com isso vão continuando escravos deste sistema do faraó, deste império de faraó. E o inimigo tem dito, olha, sirva a Deus, mas as finanças vão ficar aqui do meu jeito. Eu continuo administrando do meu jeito, porque eu sei que se eu administrar do meu jeito, você perde a sua paixão por Deus. Se você administrar aqui do jeito que eu quero, amanhã ou depois você esfriou o teu coração. E a resposta minha e sua deve ser como de Moisés dizendo, faraó, nenhuma unha ficará no Egito. Nós vamos servir com os nossos bens, nós vamos embora e vamos adorar o nosso Deus com as nossas famílias.